A ressurreição de Jesus passo a passo. Caros amigos, nesta Semana Santa, nada mais adequado do que recordarmos a ressurreição de Jesus, tal como aconteceu passo a passo. Essa ressurreição foi o maior acontecimento da história e muitas pessoas ainda hoje têm dúvidas de como os fatos se deram realmente naquele domingo inesquecível há 2000 anos. Isto porque cada um dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, se deteve em momentos diferentes daquele grande acontecimento, tornando-se difícil para o leitor do Evangelho entender a continuidade lógica do evento tal como realmente se deu. Para entender a ressurreição, é preciso unificar os 4 evangelhos e apresentá-los de forma coerente, como vamos fazer neste vídeo. Seremos fiéis ao texto evangélico, mas não citaremos capítulos nem versículos. Se vocês tiverem alguma dúvida, poderão, por favor, registrá-la na área de comentários, que nós teremos a maior satisfação em responder. Caindo a tarde da sexta-feira, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo do Cristo. Ele foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando-o, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou em um túmulo novo que ele mandara abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, tudo observando, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem o corpo e depois digam ao povo: Jesus ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo os principais sacerdotes e os fariseus, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali as sentinelas. Passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de Salomé, Joana e as outras mulheres que com elas andavam, partiram alta madrugada, quando o dia mal começava a alvorecer, e chegaram ao sepulcro ao nascer do sol, levando os aromas que haviam comprado e preparado para embalsamarem o corpo de Jesus. Diziam entre si: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? De repente, um grande abalo do solo se fez sentir, e no mesmo instante, a pedra que fechava a entrada do sepulcro foi rolada para o lado, quebrando-se os selos que os fariseus lhe haviam colocado. De tal pavor se encheram os guardas, que ficaram como mortos. Enquanto os guardas, em estado de choque, nada mais viram nem ouviram, as mulheres, que tinham as faculdades da visão e da audição espirituais relativamente desenvolvidas, viram um anjo do Senhor, ou seja, um espírito superior, cujo semblante resplandecia como relâmpago,
e cujas vestes eram alvas como a neve, o qual, tendo descido do céu, se assentara sobre a pedra por ele removida do lugar. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Vós nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como já vos havia predito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor foi colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que o Mestre ressuscitou. Ele vos precederá na Galiléia. Lá o vereis, é o que eu vos predigo. Entrando no sepulcro, com o anjo que lhes acabara de falar, viram elas outro anjo que tomaram por um moço, sentado do lado direito do sepulcro, envolto num alvo manto, e ficaram muito espantadas. Tendo entrado no sepulcro, não acharam lá o corpo do Senhor Jesus, o que lhes causou grande consternação. E como, por efeito do medo que de todas se apoderou, ficaram imóveis a olhar para o chão, os dois anjos lhes disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos declarou, quando ainda se achava na Galiléia, dizendo: Cumpre que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Essas aparições dos anjos a Maria e às outras mulheres que com ela estavam eram visíveis e audíveis, mas não tangíveis. As repetições e insistências empregadas pelos anjos no seu falar, antes que as mulheres tivessem entrado no sepulcro e depois que entraram, não devem ser de molde a vos surpreender. O terror que aqueles fenômenos tão repentinos e estranhos causaram nas mulheres, o abalo do solo que tomaram por um grande tremor de terra, o descolamento e o deslocamento da pedra, as aparições sucessivas dos anjos, não as haviam lançado em grande consternação e numa perturbação profunda? Elas eram mulheres simples, ignorantes, ingênuas e amorosas. Nessa situação, cheia de emoções tão diversas para elas, por acaso não se fazia necessário tranquilizá-las, consolá-las e gravar-lhes na memória o que tinham de relatar aos discípulos? Daí as repetições e insistências empregadas pelos anjos no seu falar. Elas saíram imediatamente do sepulcro, amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e fugiram em direção a Jerusalém, pois que estavam tomadas pelo espanto e pelo medo. Nada a ninguém disseram na descida do Gólgota, tal pavor de que se achavam possuídas. Correram a noticiar tudo aquilo aos apóstolos, aos discípulos e a todas as demais pessoas de seu círculo pessoal. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas andavam, é que se referiram todos aqueles fatos aos apóstolos. Para irem fazer a narrativa, separaram-se a partir do sepulcro, tomando direções diversas. Maria Madalena saiu a correr e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes:
roubaram do sepulcro o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram. Imediatamente, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, ambos a correr. O outro discípulo, porém, correndo mais do que Pedro, chegou primeiro. Abaixou-se e viu no chão o lençol, mas não entrou. Chegou em seguida Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu o lençol que lá estava, bem como o sudário que haviam posto sobre o rosto de Jesus. O sudário, entretanto, não se achava junto com o lençol, e sim dobrado a um canto. Então, o outro discípulo, que primeiro chegara, entrou também, viu e acreditou. Em seguida, ambos voltaram para casa. Mas Maria Madalena, que voltara ao sepulcro com Pedro e João, ficou sozinha da parte de fora a chorar, quando os dois foram embora. Chorando, ela se abaixou para olhar dentro do sepulcro e viu novamente os dois anjos vestidos de branco e sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés. Perguntaram eles: Mulher, por que choras? Maria respondeu: É que levaram daqui o meu Senhor e não sei onde o puseram. Acabando de dizer isso, ela se voltou e viu Jesus de pé atrás dela, mas sem saber que era ele. Jesus então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que ele fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se foste tu que o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, e eu o levarei comigo. Jesus disse apenas: Maria. Logo, ela se virou e exclamou: Mestre! Jesus lhe observou: Não me toques, pois que ainda não subi a meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, de minha parte, que eu subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria não reconheceu de pronto a Jesus, porque este, no primeiro momento, não se lhe apresentou com o aspecto sob o qual ela até então o conhecera. Ele usara para lhe falar de uma voz que lhe era desconhecida. Em seguida, retomou a voz que Maria tantas vezes escutara e que, impressionando-a, a fez voltar-se de novo. Então o mestre lhe mostrou o semblante que tinha habitualmente. Proibiu-lhe que o tocasse, porque só teria encontrado o vácuo, porquanto a aparência humana que diante dela estava, embora visível, era impalpável para o ser humano. Tendo descido do Gólgota, agora pela segunda vez, para levar a notícia dessa aparição de Jesus aos que com ele haviam andado, e que agora estavam aflitos e chorosos, Maria Madalena, que antes se separara das outras mulheres para correr em busca de Pedro e de João, as encontrara de novo. E eis que Jesus lhe surgiu pela frente e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Disse-lhes então Jesus: Nada temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, que lá me verão. Essa segunda aparição de Jesus às mulheres, e que fora preparada pela aparição anterior a Maria Madalena, essa segunda aparição, repetimos, foi mais completa, porque foi visível, audível e tangível.
Jesus se lhes apresentou tal qual elas o haviam conhecido, com a aparência da corporeidade humana, vestido como sempre o viram antes da crucificação. Enquanto elas iam pelo caminho, alguns dos guardas que despertaram de sua estupefação foram à cidade e referiram aos príncipes dos sacerdotes o que sucedera. Os príncipes se reuniram com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem ao povo: os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram seu corpo enquanto dormíamos. E os príncipes acrescentaram: se esse fato chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos garantiremos. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram o que lhes tinha sido recomendado. Chegando às mulheres onde se achavam os discípulos, Maria Madalena tomou a palavra para narrar as duas aparições de Jesus, primeiro a ela e depois a ela e as mulheres, e tudo o que tinha visto e ouvido. Por ter sido a única desta vez a relatar os fatos, só elas se referem às narrativas de Marcos e de João. Por outro lado, a aparição de Jesus a Pedro se verificou quando este, voltando da visita que fizera ao sepulcro, procurava a solução desse problema que lhe era incompreensível. Foi uma aparição simples, isto é, apenas visível. Jesus apareceu e desapareceu de repente à vista mediúnica de Pedro, pois, como sabemos, esse apóstolo era médium vidente. A narrativa da aparição de Jesus a Pedro, depois da sua aparição aos dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús, bem como a exposição que eles fizeram aos apóstolos das circunstâncias em que essas aparições se deram, do que lhes dissera o Mestre e de tudo que ocorrera, abalou a incredulidade dos apóstolos. Contudo, ainda não acreditavam. Discutiam ainda essas coisas quando Jesus, estando trancado às portas da casa onde se encontravam, apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que era imensa, e por estarem muito admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele os comeu na presença deles. Tal é, coordenados os diversos fatos que cada evangelista relatou isoladamente, a narração real do que então ocorreu. Todos esses fatos se deram no domingo da ressurreição. Jesus, nesse dia, apareceu 5 vezes a seus seguidores. Primeiro, a Maria Madalena, e segundo, a Maria Madalena e as mulheres, ambas as aparições ocorridas no Gólgota ou Calvário, próximo ao local da crucificação. Terceiro, a Pedro, quando este retornava da visita que fizera ao sepulcro, acompanhado por João. Quarto,
aos 2 discípulos que na tarde daquele domingo se dirigiam para a aldeia de Emaús. E quinto, já ao cair da noite, aos apóstolos e discípulos, quando estes se encontravam reunidos em Jerusalém a portas fechadas por medo dos judeus. 8 dias após esta última aparição, Jesus voltou a encontrar-se com os discípulos, ocasião em que se achava presente Tomé. Pediu-lhe então que lhe tocasse as chagas, a fim de quebrar-lhe a incredulidade. Depois, conduziu-os a Betânia, onde, erguendo as mãos, os abençoou. Aí é que lhes determinou fossem para o monte da Galileia, onde o veriam novamente. Quando os discípulos, partindo de diversos pontos, iam a caminho da Galileia, a fim de aí se reunirem, foi que, às margens do lago Tiberíades, se deu a aparição de Jesus a Simão Pedro, a Tomé, apelidado Dídimo, a Natanael, nascido em Caná da Galileia, e aos filhos de Zebedeu, e aos outros 2 discípulos, os quais tinham ido pescar todos juntos. Depois, na Galileia, provavelmente no Monte Tabor, diante de 500 galileus que o adoraram, foi que Jesus os abençoou e, deixando-os, se elevou para o céu. Depois disso, apóstolos e discípulos voltaram a Jerusalém, cheios de alegria, e recomeçaram a difusão do Evangelho pelo mundo, testemunhando com sua própria vida estes acontecimentos extraordinários ocorridos com Jesus.